Obrigado. Eu sou Iremar, venho lá da beira do Rio Madeira, da fronteira com a Bolívia, onde nós temos o Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira. Em nome da nossa ministra Iqueda, saudar todo esse corpo que nos recebe nessa casa e a importância. E há poucos dias a gente esteve aqui junto com um colega da Bolívia, trazendo essa relevância desse momento da cumbre, assim como nossa equipe aqui, participantes, né, do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental, FOSPA, AMA, REPAM, né, e, enfim, esse conjunto que se preocupa e que quer estar somando com todos e todas nesse momento. E nada melhor do que pegar, inclusive, na fala do nosso ministro André, quando fala da soberania desta contemporaneidade, né? A soberania da contemporaneidade. E quando também Ricardo nos coloca aqui, trazendo para nós essa reflexão de que a floresta nas Amazônias, e aí estendendo para os demais países, é a maior infraestrutura que nós temos. É a que garante a vida de nossos povos, com seus rios, com suas florestas, com sua biodiversidade e sua etnodiversidade. E isso, então, é a maior infraestrutura que nós temos. E, nesse sentido, o nosso desejo é que isso extrapole, né? Ou seja, vá para os demais países dentro dessa reflexão, nessa cumbre. E que a gente, num exemplo, quero trazer um exemplo bem pequenininho, lá em Guajará-Mirim, na fronteira, e junto com o lado da Bolívia, nós estamos dialogando sobre os direitos da natureza, porque entendemos que essa casa que nos recebe, ela tem o seu direito originário. Nós compomos esta casa. E, nesse sentido, lá nós conseguimos, na lei orgânica do município, inserir os direitos da natureza para a gente conseguir reconhecer aquilo que, às vezes, e na maioria das vezes, a gente vira as costas para os direitos da natureza. E é nesse sentido que, para a gente garantir que essa floresta, como maior infraestrutura para as Amazônias, que ela entre nesse processo de construção, nessa cumbre, que é o nosso desejo, o governo brasileiro leve para esse debate, que nós tenhamos como garantia nesses acordos a soberania dos direitos da natureza, porque assim nós vamos assegurar o futuro para as outras gerações que ainda sequer nós conhecemos e que virão, com certeza, porque nós vamos fazer o nosso compromisso e vamos fortalecer isso junto aos demais países, como nós já fazemos no processo FOSPA, que é o Fórum Social Pan-Amazônico. Obrigado. Então, muito rapidamente, né, por conta do horário. Iremar, Rio Madeira, e do coletivo aqui de sociedade civil presente. Então, acho que assim, se falou bastante desta questão hoje nessa mesa inicial dos recursos hídricos, né, e nós estamos colocando em discussão a importância da gente encarar isso como, claro, sistemas, né, aquáticos, né, porque aí para a gente, como foi as abordagens aqui, né, é muito mais complexa do que simplesmente tratar como recurso hídrico, porque para nós são caminhos de vidas, né, e seja no campo, na cidade, na floresta, nas águas, os chamados recursos hídricos são fundamentais e essenciais às nossas vidas, e por isso trago aqui rapidamente uma frase do cacique Valdir Turueu, lá da terra indígena Igarapé Lages, de Guajará-Mirim, que ele diz que o nosso céu são as águas de nossos rios. Não é esse céu imaginário de vocês. As águas de nossos rios são nossos céus. É para aí que vão os nossos espíritos. E violar as águas significa violar o nosso espírito. Então, a complexidade que é, né, tratar desse assunto e considerando essa etnodiversidade que nós temos de culturas. Foram abordados aqui os temas já de contaminações e tudo mais, e que não requer repetir, que são muitos, né, e das diversas formas. Agora, uma preocupação muito grande na bacia do Rio Madeira, a partir do que já foi mencionado. Hoje, além da mineração, o agrotóxico é o carro da morte da bacia do Rio Madeira. E isso é agravante. Não só dentro do lado do Brasil, mas também já no território boliviano e levado por brasileiros. A expansão da soja já rumo a Trinidad, aí por grupos do Brasil, agrava ainda mais essa situação.
e a partir da rede de transição energética justa, inclusive popular, que envolve Brasil, Bolívia e Peru, do qual nós, o Fórum Mudança Climática e Justiça Socioambiental do Brasil, fazemos parte, a gente tem procurado, através das várias iniciativas, fortalecer aí o acesso à água com a potabilização de água nessa bacia do Rio Madeira e outras da Amazônia, com o uso de energia solar fotovoltaica. A única forma da gente conseguir fazer chegar esta água minimamente em condições de uso, aonde essas forças aí chamadas desenvolvimentistas que nos desenvolvem, mesmo nos arranca da beira do rio e tudo mais, mas que nós propomos que as políticas sejam, nesse processo de construção, políticas públicas de envolvimento e não mais de desenvolvimento, porque chega de des. Ok? Obrigado. Muito, Iremar, aqui, no fundo, muito rapidamente, só fazer aqui uma colaboração. Nós temos trabalhado junto com alguns espaços de pesquisa na fronteira Brasil e Bolívia, e é importante destacar a pesquisa colaborativa e participativa dos membros dos movimentos, organizações sociais, daqueles que estão no território. Porque o que acontece muito é que não se coloca orçamento para isso e acaba que fica sempre como um apêndice, uma colaboração à parte e não como copartícipe daquele processo da pesquisa, da investigação. Então, nesse sentido, importante incluir, eu acho que nesse tema. Obrigado. Sim. Muito bem, obrigada, doutora Maria Angélica. Então, Iremar, do Rio Madeira. E 2 pontos eu acho importantes nessa mesa. A questão então, de região de fronteira, que eu quero destacar, e a questão do indígena em contexto urbano, né? Para a questão de fronteira, nós que vivemos na Bacia do Madeira, dialogamos com a Bolívia o tempo todo, nós passamos, né, os nossos produtos, servem um ao outro o tempo todo. Quando um não tem, o outro tem, e assim, então, não tem esse negócio de fronteira ali pela geografia política da coisa, ela funciona na troca de alimentos. Então, como incluir dentro dessa política, pensando para a Pan-Amazônia, de que forma que isso se torne de maneira legal, né? Porque hoje é considerado ilegal, e a gente, quando não tem num canto, precisa abastecer do outro. E como isso incluir nas políticas públicas que nós temos aí, seja o PAA, né, para poder atender essas demandas. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante, né? E um segundo é como a gente... Bom, e aí, nesse sentido, como fortalecer essa compra também desses que apoiam-se mutualmente, né? Não é só ceder, mas também de entrar dentro de um marco aí legal da compra, né? E a situação no caso, vou trazer aqui especificamente do Zuaral, né, que eu tenho alguns dos produtos culturais deles, que vivem hoje no Brasil, em várias cidades. Nós temos milhares de indígenas Zuaral, imigrantes da Venezuela, assim como outros imigrantes, mas como incluí-los dentro das políticas públicas no nosso país, né? E, nesse sentido, vai também para o indígena em contexto urbano. Só em Manaus nós temos mais de 35 mil indígenas em contexto urbano. E como incluí-los dentro dessas políticas? Seja da alimentação, da segurança alimentar e nutricional, ou das outras políticas, considerando essas situações. E, nesse sentido, reafirmando, não foi a aldeia que foi para a cidade, as cidades que foram para as aldeias. E, por isso, a gente precisa contemplar a nossa parentada. Obrigado. Bom, então, aqui, até porque o tempo, né, para a próxima mesa, a gente precisa democratizar o tempo aqui, né? Então, para ser breve, primeiro, acho que esse conceito de que nós não devemos pensar só a Amazônia, só nós que estamos lá, não. Os outros estados da federação têm que pensar também a sua relação com a Amazônia. Senão, a gente vai continuar sendo bombardeado, não só por políticas, mas também por iniciativas de empresas, de corporações que vêm de outros estados da federação, como também de fora, né? Então, a gente precisa pensar de maneira holística a coisa. A gente achar que vamos resolver o problema internamente dentro da Amazônia sem considerar toda essa pressão que a gente sofre lá é complicado, né? E ainda mais pensar a correlação com os nossos países vizinhos, nossos irmãos, né? Porque a fronteira geográfica ali não nos impede
de termos os mesmos desafios, né, como vivemos na região da Bacia do Rio Madeira, e por isso que eu acho que assim, louvar as iniciativas aqui apresentadas que estão caminhando, né, para esse rumo da sustentabilidade que vem sendo pautada em muitos documentos, em muitas cartas, em muitas declarações tiradas, seja no Fórum Social Panamazônico ou a partir de cada segmento sociais da Amazônia, que inclusive na próxima mesa teremos uma abordagem mais diretamente sobre isso. E importante que estejamos todos aqui para acompanhar. Mas queria destacar um ponto importante, né, dessa reflexão. Nós queremos pensar nisso, para além da bioeconomia, porque o ponto de vista de bioeconomia que a gente está vendo na Amazônia é pensando na salvação do mercado. Nós não estamos pensando em salvação do mercado, estamos pensando em salvação da floresta, do rio, dos povos que estão lá. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos querendo salvar a biovida. Nós queremos salvar a biossaúde integral, queremos salvar a biossegurança alimentar e nutricional. Para quem está lá, que já foi dito que os índices são os péssimos, os piores índices estão na nossa região. Então é isso que a gente quer tratar, e não garantir a economia das empresas que querem continuar utilizando essa palavra para manter o tal da economia verde, capitalismo verde, seja o que seja. Eu acho que é aí que a gente precisa entrar, e nesse sentido o papel importante dessas nossas instituições, como foram apresentados caminhos aqui importantes, e que precisam cada vez caminhar ainda mais nesse sentido. E por isso que quando o companheiro falava, né, o Rodrigo, né, do mapa, é importante iniciativa, mas além da recuperação da pastagem, tem que vir a recuperação dos rios, das fontes de água, porque as nascentes que estão morrendo em Rondônia, quando você sai da beira do Madeira e vai para o interior do estado, o que você vê, os rios lá, que não tem mais, claro, rio, é como se a gente estivesse andando, infelizmente, em alguma região da Paraíba por onde eu andei, que está seco, porque as passagens tomaram conta, mataram o rio e agora a soja. E aí, como é que a gente recupera, mesmo que seja dessas áreas degradadas, sem ter mais rio? Então, é urgente o trabalho agregado à proteção das nascentes, integrada a essa produção agropecuária, senão a gente está matando, não é galinha dos ovos de ouro, não, é a nossa vida mesmo. E aí o projeto RECA, lá na região de Nova Califórnia, entre Rondônia e Acre, um exemplo claro de que é possível a gente fazer reflorestamento consorciado adensado, sim, gerando economia, renda e segurança alimentar e nutricional e com água na comunidade, na propriedade. Esses bons exemplos a gente precisa continuar seguindo para a gente garantir com muita segurança isso. E por isso, duas sugestões que vão nesse sentido, é de que para a gente garantir, né, que os nossos países amazônicos nessa cooperação deve estar estruturado e fortalecido num sistema robusto de responsabilização socioambiental, inclusive em torno das cadeias de commodities. Porque se a gente não tiver um processo que a gente consiga garantir os papéis específicos, seja do setor público, privado, instituições de pesquisa, sociedade civil, ou mesmo dos parceiros internacionais, a gente não vai conseguir avançar. Vai ficar naquele sentido, cada um cuidando do seu e os outros só olhando de fora ou contribuindo para piorar a situação, né? E, nesse sentido, o selo da Amazônia, né? Eu via isso na fala da Ana, né? O selo da Amazônia. É preciso que esse selo da Amazônia ele seja, de fato, com tudo isso que nós desejamos, né? Com essa sustentabilidade da vida, com envolvimento da nossa população. Obrigado.